Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teles e hoje nós vamos conversar sobre o seguinte assunto: por que os pastores às vezes não são compreendidos na igreja, né? Por que às vezes um irmão erra e as pessoas perdoam facilmente, mas quando um pastor comete um pequeno deslize, esse pastor ele não é perdoado tão facilmente? Por que será, né? Vamos meditar? Será que a culpa está nos irmãos da igreja? Ou será que é algum comportamento do pastor que providencia isso, né? Eu vou te dizer para vocês, baseado primeira, em Tiago, né? Primeiro não, Tiago, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz o seguinte: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Costumam dizer que esse versículo aqui se refere que os pastores receberão maior juízo de Deus, né? Por serem pastores. Totalmente errado, tá? Isso aqui se refere ao juízo da igreja. Quando você quer ser mestre, automaticamente você acaba influenciando a vida das outras pessoas e, obviamente, o juízo sobre você, sobre a coerência do que você ensina, será maior, tá? Atualmente os pastores pegaram uma mania e dizer que são autoridades sobre a vida das ovelhas, são isso e aquilo. Isso não tem nada de bíblico, isso inventaram aí, herdado, de certa forma, do catolicismo, que tem essa ideia do sacerdotalismo pastoral. O pastor evangélico não é alguém que exerce autoridade sobre o outro, que tem poder, que a ovelha está sobre a autoridade do pastor. Isso não existe, tá? Nós estamos sob a autoridade de Jesus. Mas as pessoas pegaram isso, essa moda, e essa moda está vingando. Por quê? Porque nós somos um povo colonizado, né, por Portugal, que era católico, né? E temos uma origem católica e temos algumas práticas culturais que são católicas. Mas o fato dessa ideia de um sacerdotalismo religioso ser cultural para o brasileiro não significa que seja bíblico. E muitos pastores estão trazendo essa ideia como se fosse bíblica, se tornando quase que sacerdotes do povo. Alguns chegam a dizer que são sacerdotes, para você ver como chega o absurdo, né? E por que que eles são mal entendidos, têm mais duro juízo? Porque eles querem ser mestres e arrogam para si a autoridade que não têm, né? Geralmente os pastores costumam dizer que as pessoas têm que respeitá-los, que eles têm que ter uma autoridade superior, que as pessoas estão sob autoridade. Aí você gera dois tipos de pessoas. Primeiro, a pessoa que raciocina sobre aquilo, que observa a coerência de quem está exercendo a autoridade, e tem outro tipo de pessoa que apenas se submete, né? Nós vemos isso também no catolicismo, né? Tem aqueles que questionam, por exemplo, os padres pedófilos e questionam eles mesmos, são católicos, né? E tem outros que simplesmente ignoram, não, deixa pra lá, ele é padre, ele é sacerdote. E isso acontece no meio evangélico também, erroneamente. Então, por causa disso, alguns acabam ficando a favor do pastor e outros contra. E há uma dificuldade em perdoar o pastor. Por quê? Porque o pastor ou os pastores querem ser autoridade, quando pastores não são autoridade sobre a ovelha. Eles são cuidadores, eles são pessoas que orientam e não chefes de Estado, digamos assim, né? Infelizmente, isso entrou no meio evangélico e tem gerado muitos problemas. Se você é pastor e acha que você tem autoridade sobre as ovelhas, que as ovelhas estão sob autoridade, então não reclame quando as ovelhas também te tratarem conforme a autoridade que você deve ter. Está aqui em Tiago, ó. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Esse mais duro juízo não é de Deus, é da igreja mesmo, tá? Então, se você quer ser um mestre, uma autoridade, então segura a onda, não reclama, tá? Agora, se você quer realmente ter uma vida abençoada, se você quer viver em paz com os irmãos,
não seja autoridade sobre ele, seja um irmão em Cristo que exerce a função de pastor, né? Atualmente, inclusive, esse erro é tão grave, para você ter uma ideia da gravidade desse erro, que alguns pastores estão se suicidando, né? Alguns pastores que nunca foram salvos, obviamente, né? Nunca creram em Jesus, porque senão não faziam isso. Alguns pastores estão se suicidando porque eles se julgam, né? Superiores, se julgam mestres e não aguentam o juízo, né? Não aguentam o juízo da igreja. Então, eles estão se suicidando e colocam a culpa na igreja. Ah, porque a igreja não me compreendeu, porque eu não... Não, ele se suicidou por culpa dele mesmo. Ele plantou o que ele colheu, tá? Ele se tornou um super inquestionável, só que as pessoas questionam, né? Obviamente. E isso está aqui em Tiago, capítulo 3, versículo 1. Se você quer ser realmente um super pastor, um mestre, uma autoridade na igreja, é melhor você então segurar a onda e aguentar o que vem por aí. Porque as pessoas vão te trazer um mais duro juízo. Agora, se você é alguém prudente e sábio, abandone essa prática e faça como Paulo. Paulo, quando se refere aos coríntios, ele fala como a pessoa mais humilde do mundo, porque os coríntios questionavam a autoridade dele como apóstolo ainda por cima, né? E questionava a autoridade dele não que ele mandasse, questionava a autoridade doutrinária dele, né? E ele fala com eles de forma totalmente pacífica e humilde, né? Isso você vê lá em Coríntios de modo geral. Em Romanos capítulo 14, naquele dilema também sobre quanto aos fortes e os fracos, o escândalo e tal, Paulo fala aos fortes de Roma, também se colocando como eles, mas dizendo que os fortes devem se submeter aos fracos, ou seja, uma lição de humildade. Como você pode ver, um pastor não é um chefe, não é alguém superior, não é alguém que manda, não é alguém que controla as ovelhas. É só um irmão que vai estar lidando com as pessoas o tempo todo e vivendo a vida de louvor e adoração a Cristo. Então, se você não quer confusão, se você não quer reclamar posteriormente de um juízo mais duro, então não provoque ele, tá bom? E se você está numa igreja onde tem isso, converse com seu pastor, né? Para ver se ele entende isso, né? Se ele não entender, você vê com ele como vai fazer, tá bom? Então que Deus abençoe rica e abundantemente.